Terça-feira, dia 7 de março. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, dirigindo-se à multidão, disse Jesus: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-lo sequer com o dedo. Fazem todas as ações para serem vistos pelos homens. Por isso, trazem largas faixas e longas franjas dos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não façais chamar Rabi, porque um só é vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho do dia de hoje nos apresenta duras palavras até nos dias de hoje. Jesus dirigiu-se à multidão e aos seus discípulos naquele tempo, e hoje ele se dirige a nós da mesma maneira. Porque Jesus diz que os escribas e os fariseus dizem algo que devemos seguir, mas não devemos fazer o que eles fazem. E aqui fica uma grande reflexão para a nossa vida. É por isso que, quando nós abrimos as Escrituras para ler e divulgar, proclamar ela para alguém, nós precisamos pedir a presença do Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo, ele vai agir em nosso coração, vai abrir as nossas mentes e soltar a nossa boca para falar aquilo que realmente deve ser falado, exaltando não os homens, mas sim a Deus, que é Pai. Toda palavra proclamada, toda palavra dita através das Escrituras, elas devem ter um só caminho, direcionado ao nosso Mestre Jesus. Nenhuma palavra que é dita, seja em reuniões, seja em momentos de evangelização, seja através das pregações, seja através da missa, deve ser direcionada à exaltação do homem. E somente é possível de fazer dessa maneira se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo, a palavra, ela não julga, ela não joga peso, ela não joga fardo, mas ela transforma, ela cura e liberta. E aqui nós vemos que Jesus nos dá essa condição como pessoas que querem evangelizar, como pessoas que querem levar a palavra a todos aqueles que querem ouvir. E Jesus nos dá o grande segredo de que
ouçam o que ele fala, mas não é necessário fazer o que ele faz, porque ele é humano, pecador, erra, tem suas quedas, as suas dificuldades. Mas é necessário fazer o que vem da palavra. Aqui Jesus nos dá o grande segredo que muitas vezes nós nos sentimos chateados, apontamos os dedos porque olhamos para aquele pregador, olhamos para aquela pessoa que está comentando algo das Escrituras e fala: quem é ele para dizer isso? Quem é ele para porque ele faz isso, ele faz aquilo? Meu irmão, não perca o seu tempo em apontar para a humanidade daquela pessoa que trabalha com as Sagradas Escrituras. Porque aquela pessoa que se propõe a proclamar, se propõe a trazer, a evangelizar através das Escrituras, o que devemos aproveitar dessa pessoa não é o seu jeito de viver, não é seu comportamento, mas é aquilo que sai daquela boca, porque o Espírito Santo vai agir sobre ela e vai agir sobre aquele que está ouvindo. Então aqui nós entendemos que quem proclama, quem reflete sobre as Sagradas Escrituras, deve pedir a ação do Espírito Santo. Mas aquele que ouve as Sagradas Escrituras, querendo viver de uma forma diferente, querendo ser curado, liberto, transformado, também precisa pedir a ação do Espírito Santo. Porque através da ação do Espírito Santo, ele vai perceber que aquilo que ele fala vem do alto, vem do próprio coração de Deus, vem da maneira como o nosso Mestre Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos e nos ensina nos dias de hoje através dessas pessoas que se propõem a evangelizar através das Sagradas Escrituras. E é por isso que muitas vezes nós hoje vemos as pessoas dedicando mais ao seu testemunho e menos à palavra, que é o grande erro. Nós estamos acostumados a ouvir dizer que o testemunho arrasta, mas o que Jesus diz é que aquilo que é proclamado é o que deve transformar. O testemunho é falho, o testemunho é de homens e de pessoas que são falhos, que têm as suas quedas e que pecam, como todos. Mas a palavra é única e ela não passa, ela não muda, ela é a única palavra deixada ao longo de toda a nossa história. Peçamos ao Espírito Santo que abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para ouvir aquilo que realmente nos cura, nos salva e nos liberta. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente terça-feira e até amanhã.